sempre ultrapassa. Olá pessoal, tudo bem? Eu reservei um pouquinho do meu tempo para duas coisas, para ler o livro do Whindersson e depois para mostrar para vocês do que ele se trata. Aqui não é muito spoiler, nem uma resenha científica específica, mas algumas observações que eu vou ter que fazer para vocês, né, para dar a minha opinião. Primeiro, criticar uma obra já feita é meio que covarde, porque, né, se você fosse tão bom, você faria a sua. Porém, existem vários critérios que a gente utiliza em comparação desta obra com outras que merece pelo menos aí a nossa, né, o nosso conhecimento, a nossa ciência diante do que existe lá fora. De qualquer maneira, eu vou contar a primeira historinha que eu fui, não é que seja o primeiro a comprar aqui no Maranhão, mas é que eu tava na livraria e tinha acabado de chegar, então o maluco teve que tirar a caixa e tal, e eu não sei se o cara não gritasse pra sair, quando eu tivesse saído, pra que eu comprasse, né, por ser o primeiro comprador da livraria que estava lá, eu talvez não estivesse com esse exemplar em mãos. Mas eu consegui ler em 2 dias, não porque eu seja um prodígio da leitura dinâmica, mas é porque o livro, apesar de ter a ilusão que são 200 páginas, eu vou mostrar aqui para vocês, só posicionar melhor aqui o microfone para mostrar para vocês. Ó. Presta atenção, o livro especificamente, ele tem uma diagramação muito esquisita. Por quê? Porque ele desperdiça papel assim demais. Por exemplo, entre cada capítulo... Aqui tem um prefácio, que é a única coisa que lembra que isso aqui é um livro. Entre cada capítulo, tem uma folha em branco, seguida de outra, com uma ilustração, com mais uma folha em branco. E vou mostrar mais pra vocês. Vocês que fazem monografia, TCC, sabem o que é o espaçamento, né? Sabem que são as linhas de borda. Eles botaram a mais estreita e uma fonte gigante, um espaçamento maior ainda, pra render mais. Acho que ia ficar feio se botasse o livro com pouca página, mas ao mesmo tempo, né, botar essa fonte desse tamanho e diminuir essa borda desse jeito fez com que o livro tivesse um desperdício de páginas tremendo. E são 18 conversas, ou seja, 18 capítulos, 19 a 20 vezes, em que teve que ter páginas em branco e um desperdício de papel tremendo. Ó, são 18 dessas aqui, então tem uma série de desperdícios de página aqui. Bem, mas isso é o menos importante. Eles imprimem e editam como quiserem, até porque isso não impactou no preço, porque se não me engano o preço está R$ 34,90 ou R$ 36, alguma coisa assim. Bem, outro fato interessante sobre este livro é que sua autoria é de Gabriel Chalita. E para quem não lembra do Chalita, o Chalita foi candidato a prefeito de São Paulo, a governador, se elegeu deputado federal algumas vezes, escreveu dezenas, assim, tipo assim, uma penca de livros, muitos livros, geralmente de autoajuda, de autoconhecimento, de religião e tal, e tem essa papalada, essa babação aí de autoajuda, né, de esoterismo, essas paradas assim, mais voltado ao público católico, mas mesmo assim ele tem essa expertise, a gente não pode dizer que ele não é um grande, né, escritor. E agora o editor de livros, porque ele entrou em sociedade com essa editora aqui, que é a editora Serena, e já começou bem com o livro do Whindersson, né, então foi uma ideia excelente. Agora, poucas coisas identificam isso aqui como livro. Não sei se é um ensaio, não sei se é uma entrevista, se é um livro-reportagem. Porque assim, o maluco ditou, o outro escreveu e é isso, não tem uma estética definida. A única coisa que dá pra parecer mesmo um livro é a introdução, né? Enfim, a história do Whindersson é muito bonita. Eu vou tentar aqui não dar spoilers. A parte que fala de cocaína, de cheirar pó, de ficar louco, é realmente a parte mais chocante do livro. Porém, este é o capítulo final. É o último capítulo. Tem muita injeção de linguiça com música gospel e com as letras do próprio Whindersson que a gente conhece. E, de fato, fora a questão do filho dele, que é um capítulo muito triste, muito sério, inspirador e também, né, delicado, porque ele cita com uma riqueza de detalhes muito grande você perder, né, uma criança e você ter o contato com uma criança morta. Isso aí é uma coisa horrorosa, que realmente desperta muito gatilhos para quem não conhece, e ele trata de uma maneira muito responsável até. Só que, fora esse ponto, e o último capítulo que fala das drogas, quando ele, né, foi largado ou largou a Luísa Sonza e teve um problema com drogas, ele cita uma parada que a gente, sim, não conhecia do Whindersson, né? Uso de LSD, êxtase, essa parada louca, injetável. É um cara muito doidão, o Whindersson Chug Life, que não conhecíamos antes. Mas, ó, é uma obra que eu posso chamar assim, porque livro não tem formato, né? Literatura não tem aqui. Que vale pro jovem entender o quanto a vida é difícil, né? Peculiaridades do nordestino que são interessantes e com uma simplicidade tremenda de detalhes da sua memória afetiva. Mas assim, não é uma biografia, não dá pra dizer que é uma biografia, nem nem biografia feita por outra pessoa. Porque de fato é uma entrevista que você pegar um podcast de 3 horas de conversa, você vai ter um extrato mais né, depurado da vida real dele do que aqui, né?
repito, é uma obra assim que vale a pena pra conferir por curiosidade, mas que não é tão reveladora assim. Tem um fato que ele fala do Maranhão aqui trazendo pra gente, 2 fatos interessantes. O fato do show dele de Caxias, que pra ele foi o primeiro grande show da vida dele, que parecia realmente que ele tava sendo reconhecido pelas pessoas, e outras vivências que ele coloca aqui de sotaque, de tradição, enfim, de detalhes que são concernentes aí aos textos que ele criou ao longo da vida. Fala de uma possível aposentadoria, dele querer largar tudo e não fazer nada, fala da depressão que ele ainda está. Cita um episódio com o Gabriel Diniz, que ele ficou pé da vida com o Luiz Bate, e ia fazer uma música metendo pau, uma paródia, esculhambando, descatitando, fazendo tweet, e o tweet também aparece aqui como um elemento histórico de reposição. Aqui falam dos amigos dele também, várias vezes, da infância dele, aquela mesma história que ele conta no vídeo, que ele achava que Pepe Moreno, Michael Jackson e o outro cantor de forró estavam disputando para ver quem era mais conhecido. E também tem um trecho aqui do livro que fala a respeito, né, das perdas que ele teve ao longo da vida, de um cara que enganou ele, um empresário de shows e de CDs, que fez um contrato com ele, e foi a primeira dívida do Whindersson. Ele, com 20 anos, ele teve que queria desembolsar 300 mil reais que ele pagou pro estelionatário, que logo após ele teve que pagar fiança pro maluco sair da cadeia. História da vida, confrontos. De fato, eu não vou dizer que esse livro é um desperdício de dinheiro, só que assim, não vá com a expectativa de achar uma obra completa, porque nem a vida do Whindersson, né, chegou no seu apogeu. Eu acredito que mesmo que ele entre em decadência, ou que ele pare de produzir, ele vai continuar sendo uma pessoa que chama muita atenção na sociedade. O cara que comprou um avião do Gustavo Lima com dinheiro do YouTube, que fez assim, tantas repercussões sociais diante da sua vida pessoal e da sua produção. Me parece muito sincero, mas se eu tivesse que dar uma nota aqui, quem sou eu? Que arrogância a minha, pedância, né? Mas eu daria um 7,5. Daria um 7,5. É uma leitura leve, rápida, fácil, linguagem acessível, bem comercial, mas repito, não chega a ser um livro porque não tem nem estética para isso. Tá disponível em todas as livrarias, é muito fácil achar, mais até do que uma gramática comum. É isso aí, esse foi o meu pequeno resumo sobre o livro do Whindersson Nunes. Pequena é sacanagem, né?